Olá aos ouvintes e receptores desse vídeo, ao pessoal da Unespar que organizaram o edital de concurso Prêmio Memorial de Vivências no ano de 2022. O meu nome é Marcelo Augusto Germano, atuante na área cultural que envolve a música, e eu trabalho na área cultural há pelo menos 5 anos atuante, né, de fato, em editais e eventos que propiciam uma atividade de cunho profissional, né? E sou residente aqui no município da cidade de Jacarezinho, no interior e no Norte Pioneiro do Paraná, tá? Eu vou contar um pouquinho das minhas origens para vocês. Acho que demonstrar um pouco da minha origem é colocar também as relações que envolvem a personalidade que estou sendo e me referindo nesse momento, com todas as complexidades de consumo, de vivência, dos sentidos e interpretações, né, que remetem ao resultado atual, né? E eu comecei a minha trajetória, né, na música nos meus 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, com o meu avô, né, que com seu violão sempre me depositou muita confiança e muita vibração boa para esse projeto que é esse artista sair, vamos dizer assim, né, que tinha muita influência do sertanejo raiz, né, e eu lembro que eram belas canções, né, ponteadas no violão, e principalmente do gênero do sertanejo raiz, né. Vovô incentivava desde pequeno, né, e, e isso eu lembro que tinha uma boa parte assim da minha vida que eu fui bem envolvido pelo sertanejo. Eu lembro de alguns episódios em que escondi até um pouco, né, debaixo da mesa, porque tinha vergonha, mas os meus tios, os meus primos, o meu avô, eles sempre pediam para mim cantar. E tem uma tia minha que sempre falava também, e sempre lembrava dessa atmosfera, né? De cantar embaixo da mesa, e ela sempre pedia para mim fazer isso. E isso, de uma certa maneira, me colocou um pouco, desencadeou um pouco desse sentido na minha vida, o sentido de atuar e de cantar, né? E em casa, né, eu escutava muito com a minha mãe o rádio toca-fitas. E sempre ouvia coisas que para mim era novidade. O pagode, o samba, o rap, a MPB, estavam sempre nessas playlists aleatórias, né? E depois passamos a um rádio mais moderno, que tocava CD. E depois compramos também um DVD, e aí foi o ápice, né? Foi onde que eu via artistas que nunca tinha escutado e artistas que nunca tinha visto na televisão. E dentro desse movimento estético de conhecer outras coisas, lembro-me do encanto que tive, né, nessa fase da vida com o rock. E era uma empolgação que foi muito significativo para mim. E isso me fez subir pela primeira vez no palco. Aos 16 anos, com a banda, formação com 5 integrantes, o nome da banda era Progênesis, e foram 3 anos assim, de muita dedicação e surpresas nessa fase. Daí começou um pouco dessa atuação mais profissional, de caráter com banda, né, microfone, aparelhagem de som, e isso para mim era uma surpresa extraordinária, né? E foi na onde também que eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre as variedades de expressões artísticas, né? Como as que são usadas realmente no palco de perspectiva teatral, que movimenta o corpo, esse cuidado um pouco mais com a voz, a dança, como que ela também canta a música, né? E outros instrumentos que compõem uma banda, independentemente do segmento do gênero. E essa importância que foi despertada em mim em relação a aprender outros instrumentos
me deu uma afetividade com o samba. Mais inciso o das agremiações, caracterizado pelos belos desfiles, né, e enredos bem elaborados. Aqui em minha cidade, em Jacarezinho, o carnaval ele é uma tradição muito importante mesmo. As escolas são formadas em bairros periféricos. Geralmente o que é considerado como cultura não chega nessas pessoas. Acredito que seja um passo fundamental, base na vida de cada integrante da cidade de Jacarezinho, esse movimento do carnaval. E dentro desse movimento eu fui integrante da Escola de Samba Unidos do Cruzeiro por 8 anos. Foi lá que aprendi a tocar o instrumento tamborim, né? Instrumento que carrego até hoje em minhas atuações. E, vamos dizer assim, atualmente eu estou há 4 anos na Escola de Samba Acadêmicos Capial, né? E dentro ainda desse viés, um pouco dessa história do samba, vamos dizer assim, veio outras inspirações, né? Por exemplo, o Catito, um multi-instrumentista, que mostrou para mim as visões do lado B, né? As músicas que não são realmente colocadas nos streaming hoje chamados, né? O lado B do samba, da MPB, essas influências afro na musicalidade brasileira, né? Aí eu entendi a importância da história da música, a importância de falar sobre onde vem o som, o instrumento e seu processo de transformação, tanto social, né, quanto material do próprio instrumento. E o que carrega toda essa transformação, toda essa história ao longo da sua existência, né? E vou falar um pouco agora do detalhamento sobre algumas obras, sobre algumas músicas. E eu acredito que tive participações em músicas e algumas que pertenceram somente ao meu processo de criação. E elas estão ligadas um pouco essa bandeira ancestral, né? Do entrelaçamento entre passado e presente e quais as possíveis previsões futuras, já que se trata de pensar as potencialidades que nos cercam diante de tantas injustiças tão presentes na vida do cotidiano. Isso é importante lembrar também. Também coloco em minhas músicas um pouco do sentimento das relações amorosas, inspirado nas relações que tive. Claro, isso não pode deixar de ser um fato relevante, né? Fatos relevantes na minha vida. E um pouco inspirado também em alguns relatos de amigos, de pessoas que a gente conversa, do que transita um pouco a questão do amor e como é essa tradição amorosa pra gente, né? E acredito que as músicas também, elas tentam levar um sentido de amor mais leve, algo que não seja entrelaçado ali com o ciúme ou a falta, né? Uma coisa que potencializa o vai e vem dessas relações, que é isso mesmo que acontece, né? Quase um sentido terapêutico que tenta compreender os extremos e os lados, né? Não sendo tão julgado ou um sentido culposo, né? O que reverbera um pouco do que a gente vê muito hoje, né? Nessa questão um pouco mais acelerada das coisas, né? Então isso é muito importante lembrar também, tá bem? Vou falar um pouquinho do detalhamento do processo artístico durante a pandemia, né? De como foi esse processo doloroso, né? E acredito que por mais que foram muitas coisas perdidas, né? E ficamos também muito perdidos, né? É claro. Mas conheci um pouco mais desse meu impulso, né? Onde fiz a maioria das músicas que carrego comigo. E percebi realmente que estava entrando para esse mundo da criação. É bem importante também trazer esse sentido, né? Foi nesse tempo que tive o privilégio de tocar em festivais, apresentações de forma remota, tanto nas produções de EPs, documentários, vídeos e outras formas de comunicação que a arte atinge, né?
Eu tive a oportunidade de participar do EP Gotas de Chuva, de meu amigo e companheiro de composições Igor Kaique, um grande artista também. No projeto, colocamos algumas músicas e poemas de nossa autoria, né? E a inclusão de uma música cover de uma banda referência pra gente, a banda Nat Roots, que é a música Supernova. E dentro desse projeto foram 3 músicas de nossa autoria: Passagem de um Cometa, Atmosfera e O Meio, e um poema no início. E no ano que a gente fez esse vídeo, esse projeto, foi no ano de 2020, né? Eu tive o privilégio também de participar do projeto Aos Passos de uma Cachoeira, de autoria minha e de meu amigo Wilson, um cara multi-instrumentista, sensacional também, grande artista, né? Que me acompanha também num projeto chamado Cheiro de Chuva, uma banda que formamos no começo da faculdade, mas que hoje já segue outras linhas, né? outros ciclos de amizade, outras potencialidades, né? Da banda, vamos dizer assim, né? E outros integrantes, novos integrantes. Nele tivemos a intenção de colocar músicas de nossa autoria, né? Vamos dizer assim, e algumas delas são, vamos dizer assim, de cunho muito importante para a gente no sentido da formação, de como iniciou esse projeto da banda, né? E dentro desse projeto a gente teve uma música cover também, uma música do Alceu Valença, que se chama Maracajá, né? Uma grande referência também o Alceu, né? As músicas de nossa autoria foram Bate em Meu Peito, Sentimentos, Atmosfera, É Isso e Pingar a Cachaça. E ainda nas atuações com meu companheiro Wilson, eu tive o prazer de ajudá-lo a produzir o projeto Os Tambores e Seus Ecos, que apresenta de modo explicativo alguns instrumentos tocados por ele. Alguns, né? Porque ele toca muitos instrumentos. Eu acho que foram mais ou menos 7 ou 8 instrumentos que a gente mostrou. E essas 2 obras que eu fiz com o meu amigo Wilson, elas estão datadas no ano de 2020, tá bom? Na minha atuação como integrante da escola de samba, tivemos um trabalho feito pelo presidente da Acadêmicos Capial, Alfeu Júnior, que honrosamente nos proporcionou uma breve passagem sobre as histórias do carnaval e da nossa cidade. E o nome desse projeto chama Entre Pierrots e Colombinas, Jacarezinho, Memórias do Carnaval. Também datado no ano de 2020. E dentro desse projeto é falado um pouco sobre essa percepção do carnaval das pessoas que têm a tradição e que ajudam também a formalizar o evento, né? Como o poder público não é tão atuante dentro, essas pessoas elas tentam se agenciar entre, né? É um trabalho comunitário mesmo. Então isso é importante frisar, né? De como que é colocado o carnaval na rua hoje, aqui na nossa cidade. Um carnaval de tradição e que hoje também é um sentido também comunitário e que também abrange outras perspectivas de formação, né? De como colocar o carnaval na rua. Então isso é muito importante frisar aqui também, já que é uma parte do meu processo, né? Do meu processo artístico, tá? Eu também participei, né, do segundo Fest Rock Guadalajara, do nosso amigo Carlos Queiroz, da terceira, e isso acontece geralmente aqui no nosso município de Jacarezinho, né? O Carlos Queiroz tenta fazer um pouco do processo nas praças, tenta colocar nas praças o festival, e isso é interessante, mas esse último que a gente participou
foi de maneira remota. Mas esse projeto é muito interessante porque abrange várias bandas e várias percepções musicais. Então isso é muito interessante também de frisar aqui, dar um apoio para esse projeto do Queiroz, tá? E nele a gente fez um repertório mais complexo, de músicas autorais e covers, né? De diferentes estilos, samba, MPB, reggae, e caracteriza também a diversidade do projeto, né? Com diferentes linhas de pensamento artístico-musicais. E essa apresentação foi datada em outubro de 2021. O último projeto apresentado efetivamente no ano de 2022 foi Traços de Minha Quebrada, né? Fomentado pela Lei Aldir Blanc. E nele a gente eu tive uma parceria com o Igor Kaique, né? Mais uma vez o Igor aí aparecendo, né, nesses projetos e nesses traços da minha vida. E com as músicas, umas músicas mais novas, né? Vestindo a Camisa e a música Seu AP. Nesse projeto a gente tentou colocar um pouco das imagens das nossas vivências nos bairros, né? Pegando um pouco das cores, dos gritos da cidade, que originou também um trabalho de reflexão de território e de realidade, não só da gente, mas dos indivíduos que vivem nesses bairros, né? E ainda assim, com toda esses empecilhos, né, que carregam uma pessoa a levantar sonhos, né, ou a formar sonhos, vários integrantes e várias pessoas que passaram por mim nessa infância, eles ainda têm esse sonho de, por exemplo, jogar um futebol, né? Então isso é muito interessante colocar também aqui e frisar que esse projeto foi realmente reviver um pouco disso e reviver também um pouco dessas relações, até amorosas também, que a gente teve, tá? Eu vou falar um pouco aqui, seguindo uma linha, né? Para não ficar tão extenso também o vídeo, um pouco dessa relevância do meu trabalho, né, no município, da contribuição à memória e um pouco de como pode ser um patrimônio, né, para a cidade, né? Eu acho que a importância de fazer o que faço hoje é traçar um pouco um processo até de denúncia, né, de afetar e de tentar buscar um sentido que traga uma alegria também, né, mas que que faz parte um pouco assim desse processo ativo, não só no meio em que transito pela arte, mas também um processo numa via educacional, já que são baseados em estudos decoloniais, em estudos, né, que a gente se percebe dentro da academia, já que sou estudante de filosofia também, né? Então é preciso realmente, vamos dizer assim, se colocar, né, dentro dessas perspectivas, né? E acredito que a gente fazer isso é a gente mostrar o que foi escondido, tentar aparecer e dar aparecimento e dar algo estético, né, visível, e buscar realmente relatar o que foi escondido. Eu acho que esse também é um processo bem interessante de se falar, né? E como eu disse em uma das músicas minhas, né, isso, abre aspas, né? Terra cultiva na história uma linha extensa, fecha aspas. Acho que a partir desse trecho, acho que percebe uma conversa com o passado, o tamanho da sua diversidade cultural, né? Que abrange todo o processo formativo do cidadão, né? Não só dos artistas que fazem, né, a arte, mas também do cidadão, e como que cada cidadão e como que cada pessoa da cidade está ali, vamos dizer assim, recebendo o movimento, né? O movimento artístico que a gente faz. Eu acho que são marcas de relações que compõem o artista, né? E que fomenta a pensar de forma mais concreta a realidade das pessoas, dos lugares acessíveis a essas pessoas. E é assim que o processo artístico transita com o político,
trazendo um senso crítico aos indivíduos e fazendo se perceber quem realmente são, né? Em qual parte da estratificação social estão, já que a gente se percebe em muitas injustiças, né? Enfim. E acho que é para isso que serve a arte, né? Não como um entretenimento, mas também, é claro, como um trabalho de formação do indivíduo, dos prazeres, do que você consome, das suas dores e de seus sentimentos, é claro. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que agora eu vou falar um pouco sobre os planos de quando a perspectiva da pós-pandemia, né? E eu acho que é um sentido mais de dedicação mesmo, ainda mais nas composições, né? E de traçar um plano, de abarcar mais as coisas para o meu fazer artístico, né? E quero muito tocar assim na minha cidade. Levar música em lugares em que não se imaginam ser tocadas. Nos bares, nas ruas, nas calçadas e nas praças. Enfim, lugares que, querendo ou não, são marginalizados, né? Por uma definição de onde deverá tocar essa ou aquela música. Uma definição de onde vai tocar aquela banda. Uma definição exatamente do que é cultura, aonde que vai essa música, aonde que está indo, né? Então, espera aí, por que não participar mais dos bares, levar mais para as praças, levar mais para as ruas, né? Então, é esse um sentido, né? E também, claro, de participar mais dos editais, né? Já que esses eventos ajudam na divulgação do trabalho e também na ajuda de custos, né? E de compras de equipamentos. E acredito que o foco principal é exatamente isso, fazer mais presente nos lugares, trazer mais visão, mais campo de visão, tá? Por exemplo, tem bares que tocam muito só o sertanejo raiz, então trazer um pouco do samba, né? Trazer um pouco da minha música que transita com o samba, né? Experimentar um pouco mais a arte da rua, experimentar outros ambientes, né? Então isso é importante. Acho que a arte tem esse papel fundamental. E dedicar um pouco mais ao meu tempo somente numa coisa assim, não só enquanto se completa, mas uma coisa no sentido de que se transborda. A arte é isso. Eu escuto muito a gente falando, a arte me completa, a arte é o meu... Mas não, eu quero uma coisa por inteira. E uma coisa também que transborde, que vá além de mim, né? E eu acho que é isso, tá? Muito obrigado e um abraço a todos. Tchau, tchau.